Olá, telespectadores. Estamos chegando aqui com mais um programa Live News na tela da sua TV Bandeirantes. Programa que veio para revolucionar a televisão brasileira, né? Com opiniões, convidados especiais, tirando dúvidas, enfim. E com a companhia sempre agradável do Luiz Augusto Lara. E hoje nós temos um convidado especial do nosso Live News. Um convidado mais do que especial. Sobre ele recai o peso de todo o estado do Rio Grande do Sul. É o governador do estado, Eduardo Leite. Muito obrigado pela sua presença. Temas fundamentais. Estamos saindo de uma pandemia, graças ao bom trabalho feito aqui no estado, mas também estamos entrando, né, num outro tema, que é o tema tributário, que é o tema econômico, né? Conseguimos controlar a pandemia sanitária e agora temos que partir para controlar a pandemia econômica. Seja bem-vindo, governador. Antes de cumprimentar o governador, como eu faço um jornalismo crítico, polêmico, opinativo, eu aprendi uma coisa na vida: a humildade. Quem não tem humildade dentro da alma, do coração e na mente, não vai a lugar nenhum. E eu aprendi isso. Eu quero dizer o seguinte a você, telespectador, e aproveitar esse momento para me desculpar publicamente com o governador, porque num dos meus comentários no Band Cidade, eu avancei a fronteira. Eu fiz um comentário até irônico, né? Fora do perfil de um jornalismo sério, e eu reconheço isso, quando eu fiz uma comparação do governador com Ronald Reagan, com Schwarzenegger, enfim, quem acompanhou aquele comentário. Então, eu quero publicamente, governador, lhe pedir desculpas, porque às vezes a gente comete algum equívoco na vida e eu cometi e avancei. Eu sou um governador do Estado. Obrigado pela gentileza do pedido de desculpas, Milton, mas tens uma história de jornalismo, eu sempre digo que a gente tem que aproveitar e olhar o conjunto das ações, né? Acho que, tal como um jogador de futebol não pode ser julgado por aquele lance que fez errado, tem que olhar a sua trajetória, um jornalista, um político, né, um governante. Acho que você tem que olhar o conjunto da obra, né? O conjunto da tua obra fala muito a teu favor. Então, te agradeço a gentileza e agradeço o convite aqui, Lara, para estar conversando sobre temas importantes para o nosso Estado. Olha, como vocês veem, o programa está começando e está começando muito bem. Mas antes de começarmos o programa, fazermos perguntas importantes para o futuro do nosso estado, vamos ver a previsão do tempo, né, Milton? Porque achava que o inverno tinha ido embora, o inverno voltou essa semana, chuva sem parar, mas parece que agora no final de semana começa a virar novamente. E quem tem roupa aí ainda para lavar, tá um monte de roupa suja, ainda o cesto tá cheio. Aproveitar final de semana, começo da semana. Solta a previsão do tempo aí. A semana foi marcada pela formação de uma frente fria associada a um ciclone extratropical em alto mar, o que provocou chuva forte e até queda de granizo em áreas do Rio Grande do Sul. Neste fim de semana, a chuva diminui em todo o estado, mas as temperaturas caem consideravelmente devido a uma massa de ar polar, inclusive com condição para geada em áreas da Campanha e também da Serra Gaúcha. Neste sábado, tem mínima de 11 graus e máxima de 20 graus em Pelotas, em Porto Alegre, máxima de até 20. Em Passo Fundo, máxima de 21 graus na região. Em Santa Maria, mínima de 13, máxima de 21. Em Uruguaiana, máxima de 24 graus. Em relação às temperaturas, elas caem consideravelmente neste sábado, em especial na metade sul do estado, mas na metade norte as temperaturas ficam um pouco mais elevadas no período da manhã. Em Porto Alegre, no domingo, tem mínima de 7 graus, máxima de 19 graus na região. No início da próxima semana, o frio continua e o tempo segue firme, com máxima de até 22 graus na segunda-feira. Em Santa Maria, mínima de 6 graus no domingo, máxima de 21 graus na região. Na segunda-feira, mínima de 7, máxima de até 25 graus, tempo firme. Em Bagé, mínima de 3 graus neste domingo, máxima de 19 durante a tarde. Na segunda-feira, o frio continua pela manhã, com mínima de 5 graus, e a máxima durante a tarde é de 22. Em Santo Ângelo, mínima de 7 graus durante a manhã neste domingo, máxima de 21 graus na região. Na segunda-feira, mínima de 9, máxima de 25. E em Gramado, mínima de 6 graus no domingo, máxima de 19. Na segunda-feira, máxima de até 22 graus. E na terça-feira, máxima de 21 graus na região. Então, o inverno parece que é
último friozinho antes da primavera, graças a Deus, mas assim, num É ano... mais um desafio que nós temos aqui no Sul, né? Que o gaúcho enfrenta, às vezes, com 4 estações no mesmo dia, né? E Milton, vamos lá, um ano que teve seca, até fevereiro, março, seca. Seca é uma das piores dos últimos 60 anos. Depois teve enchente. Nós tivemos enchente aí, Vale do Taquari, várias Ciclones cidades. bomba, né? Ciclone bomba. E Covid. Governador, como é que faz? E ameaça de gafanhotos. Não, e a minha, bom, essa passou do lado ali, os hermanos ainda conseguiram dar um jeito nos gafanhotos, mas foram quase as pragas do Egito. Governador, como é que é administrar essa situação este ano? O que foi, assim, vamos lá, vamos começar. O que foi melhor e o que foi pior neste ano de 2020, governador? Bom, acho que, em primeiro lugar, a gente sabe que o Rio Grande do Sul não é um estado fácil, né? A gente tem a pior situação fiscal do Brasil, isso demanda muitos conflitos, confrontos, situações estabelecidas há muito tempo para poder reduzir o gasto público. Tu estiveste lá protagonizando também tudo isso. Sabemos que estás aqui hoje na condição de jornalista, mas tu também participas desse debate todo, que no início do ano teve ainda a conclusão da votação dos projetos que a gente tinha no ano passado encaminhado para a Assembleia, das reformas do Rio Grande do Sul. Aliás, reformas que nessa semana ganharam um prêmio nacional de excelência em competitividade no CLP, o Centro de Liderança Pública. O Rio Grande do Sul foi destacado pelas reformas que fez na despesa pública. Reformas, quais foram as reformas? Vamos lá. A reforma da Previdência, né? Previdência dos servidores. Dos servidores e a reforma das carreiras do serviço público, reforma do magistério, reforma das carreiras militares também, da Polícia Militar, uma série de reformas que ajudou o Estado a viabilizar uma redução de 18 bilhões de reais na despesa nos próximos 10 anos. E aí temos seca, como falou, temos ciclone bomba e temos o Covid. Aliás, certamente vai ser nosso assunto aqui, a reforma tributária. Nós justamente estávamos nos organizando para apresentar a proposta de reforma tributária lá em março, quando então vem o primeiro caso do Covid, que aliás foi no dia do meu aniversário, o primeiro caso confirmado. Exatamente. Que presente. Qual é o dia? 10 de março. 10 foi de o março. primeiro caso confirmado, um gaúcho de Campo Bom, que tinha ido à Itália, retorna no dia 10 de março, recebo a notícia que tínhamos um caso confirmado no Rio Grande do Sul, ainda um caso importado, até que começassem a ter os outros casos e a chamada transmissão comunitária. E aí o primeiro movimento é uma preocupação, né? Olha, afinal, em quanto tempo isso vai se alastrar rapidamente? Vai ser mais rápido, menos rápido? Fecha mais, fecha menos? Pressão de todos os lados, inclusive de setores empresariais. Vários empresários me ligaram no início para dizer: fecha mais, governador, tem que parar, tem que segurar, não pode deixar circular o vírus. E eu justamente pegar meus tweets lá de março, justamente dizer: olha, não é uma competição sobre quem para mais ou de quem para antes, você tem que parar na hora certa, né? Porque justamente eu resisti à ideia de fechamento das atividades todas. Mas aí, em seguida, a gente fez uma reunião, um grupo de secretários, com quem me aconselho, e eu disse a eles: olha, se nós não pararmos, seremos parados. Porque começava a se instalar na sociedade, talvez por observar o que acontecia na Itália, na Espanha e em outros países, além, evidentemente, da China, e do que já começava a acontecer no Brasil, em São Paulo, começavam a população a ficar assustada, então já tinha universidades, escolas e mesmo empresas que estavam parando as suas atividades. Então nós dissemos: então vamos suspender atividades no Rio Grande do Sul. E depois começou uma pressão dos prefeitos. Os prefeitos começaram a pressionar para que o Estado tomasse a liderança de fechamento. Eu justamente disse, lá no final de março, eu disse: olha, cada cidade tem uma situação, o coronavírus foi identificado até aqui em menos de 10% dos municípios, não é razoável parar o estado todo por conta de um... E aí fui acusado naquele momento ali de estar jogando a responsabilidade nas costas dos prefeitos, ou no colo dos prefeitos, de que eu estava me eximindo da minha responsabilidade como governador. Então aí nós tomamos a decisão de fazer
uma paralisação aí sim do Estado por 15 dias ali no mês de abril. Depois, na segunda quinzena do mês de abril, a gente já disse, as restrições são essas, mas os prefeitos podem levantar as restrições. E no início de maio a gente implantou o que a gente chama o modelo do distanciamento controlado. Que acabou virando um modelo para o Brasil inteiro. Essa questão das bandeiras nasceu aqui. Exatamente. Eu hoje vejo outros estados com bandeira vermelha, bandeira amarela, bandeira... Exatamente. Esse modelo é original do Rio Grande do Sul. Começou no Rio Grande do Sul. Que evita o lockdown total. Exatamente. Porque eu acho que nós não tivemos lockdown aqui. Não. Lockdown, leia-se, né? O que as pessoas falam é paralisação total das pessoas não saírem às ruas. Não saem às ruas. Né? A gente teve aqui restrição de atividades, aí o que a gente fez? Bandeira amarela, a gente analisa um conjunto de 11 indicadores. Está com alta transmissão, diagnóstico de casos, está com internações clínicas crescendo, está com internações em UTI crescendo, óbitos, a ocupação dos leitos, como é que está proporcionalmente entre os confirmados e os casos que não são coronavírus. Enfim, é uma série de indicadores analisados pelo nosso Departamento de Economia e Estatística, pelos estatísticos do Estado, que montaram junto com a equipe da Secretaria de Saúde, para ver qual é o nível de risco que uma região tem. E, de outro lado, uma análise de risco das atividades econômicas também, ou seja, de acordo com o nível de exposição que profissionais da área têm a um risco de contágio e também da população, o número de pessoas que circula, enfim, dentro daquela atividade, definir em cada uma das bandeiras, então em cada um dos níveis de risco, qual é o nível de restrição que cada atividade vai ter. É claro, a gente sabe, né? Quem quer criticar se está colorindo o mapa, está brincando de colorir, aquela coisa toda, enfim. Né? Mas, na verdade, a intenção das cores é justamente ser tão simples que até uma criança entenda, de certa forma. Você não pode fazer um modelo que as pessoas não entendam. Então, a gente estabeleceu um modelo para justamente as pessoas entenderem. Bandeira amarela está com menos risco. O mais didático possível. Bandeira vermelha, bandeira laranja, né? Ainda tem as atividades liberadas, mas atenção porque pode E gerou uma piorar. certa competição entre as regiões. Pô, essa região conseguiu amenizar, está na bandeira laranja. Os outros aqui ainda não conseguiram, estão no vermelho. Bom, se o vizinho conseguiu uma laranja... O que está acontecendo lá, exatamente? Como é que a gente pode fazer? E aí, enfim, o que aconteceu? Né? O mês de maio, o Estado permaneceu todo em bandeira amarela e laranja, não teve maiores problemas. No início do mês de junho começa a aparecer uma que outra região bandeira vermelha. E no final do mês de junho, início de julho, aí começa uma escalada de demanda por leitos de UTI que realmente nos preocupou. Nós ficamos ali assustados. Ficamos preocupados porque se aquele ritmo ele persistisse por mais 2, 3 semanas além do que ele teve, nós teríamos graves problemas de disponibilidade de estruturas de saúde. Chegou a faltar leito de UTI para alguém no Rio Grande do Sul, não? Não houve desassistência, né? Não houve nenhum gaúcho que tenha deixado de ser atendido por falta de leito disponível. Isso é uma vitória coletiva, porque não é só do governo. As pessoas que entenderam, que usaram a máscara, a higienização constante das mãos... Sim. O evitar a circulação ao máximo possível, isso colaborou muito e a gente agradece a todos que nos ajudaram nesse sentido. Agora, é claro, tem que estar com o dedo no pulso constantemente. No final do mês de julho para cá estabilizou, mas ainda num patamar muito alto. Agora, na última semana, justamente pela primeira vez, a gente tem menos de 700, a pessoa ficou durante umas 3, 4 semanas para cá, sempre com 700 a 730 pacientes confirmados para coronavírus nas UTIs. E essa semana, pela primeira vez, a gente foi a 690, então baixou de 700. A gente espera que, a gente está vendo uma redução de leitos clínicos ocupados por pacientes confirmados de coronavírus também, a gente espera que isso possa pronunciar aí efetivamente uma queda, já está caindo óbitos também, mas é dedo no pulso porque a gente está vendo outros países também com segundas ondas, a gente tem que estar monitorando e acompanhando isso. Eu vi uma notícia a respeito de São Paulo, e comparando São Paulo com o Rio Grande do Sul. São Paulo, para cada 100 mil casos, 54 óbitos. Rio Grande do Sul, para cada 100 mil casos, 17 óbitos. É mais ou menos isso? A gente tem uma das menores taxas de mortalidade do Brasil e uma das menores taxas de incidência também no Brasil. Ou seja, até saiu uma reportagem essa semana que apontava que se a média de óbitos do Brasil fosse a do sul do Brasil, né? Santa Catarina também teve um bom indicador, o Paraná também tem conseguido manter um bom indicador.
nós teríamos talvez 50 mil mortes a menos no país. Né? A gente vê 3, 4 vezes mais óbitos no Rio de Janeiro, por exemplo, do que no Rio Grande do Sul. O que quer dizer que a gente poderia ter 12, 13, 14 mil óbitos contra os 4 mil que a gente tem até aqui. Eu sempre digo que para quem perdeu alguém querido, é 100%. Sim. Não adianta a gente dizer que é pouco aqui. Para quem perdeu, perdeu muito, perdeu tudo, talvez. Né? Mas, do ponto de vista de política pública, a gente teve um bom resultado. Bom, então nós começamos a cair, a curva começa a cair. E aí vem outras preocupações, vem outras angústias. Deixa de ser esse grande medo do pico, né, de faltar lugar para alguém, e começa a dar lugar para outras angústias. Por exemplo... Nós debatemos aqui, e eu acho que é um equívoco muito grande por parte da FAMURS. Eu espero que o presidente da FAMURS não leve, eu tenho informações, tomara que não se concretize, com viés de esquerda do PT administrando a FAMURS, porque não está andando ao lado do governo do Estado, porque o governador Eduardo Leite está tomando uma posição correta neste momento. As crianças têm que voltar para as escolas. Tem que voltar para as aulas. E a FAMURS lava as mãos. O CEPERS diz o seguinte, a presidente do CEPERS, que só aceita voltar às aulas quando tiver uma vacina. Isso é contrariar o discurso de valorização da educação. A educação não é um item não essencial. Aliás, muitos especialistas defendem justamente que, se for para parar alguma coisa, deve parar outras atividades, deve parar shopping, comércio, então, e não a educação, porque eu não estou defendendo isso, quero deixar claro. Acho que a gente tem segurança para o shopping funcionar com protocolos e para a escola funcionar com protocolos também. O ponto objetivo é: a criança, no ano que vem, não será a mesma criança. Alguns estudos mostram que o simples período de férias de uma criança já faz com que ela volte com menos vocabulário, né? Tendo que recapitular, retomar. Regride um pouco. Então você tem, como todos nós, na verdade não é só a criança, né? Todos nós, se a gente para de treinar alguma coisa, se a gente para de treinar o inglês, treinar algum conhecimento específico, a gente, destreinado, perde, né, a habilidade. E as crianças, especialmente, você tem uma oportunidade, uma janela de oportunidades ali de ensino, de aprendizagem, que não pode ser desperdiçada. Já são 6 meses. 6 meses. Bem, parece que o Brasil, né, e o Rio Grande do Sul, obviamente... Manaus já está funcionando tudo lá, as mas escolas. Em termos de Brasil, é o país que mais tempo parou as suas escolas. O Brasil, no mundo, sim, campeão. No mundo. Então, isso realmente cria um déficit muito grande. Bom, nós tivemos aqui com o secretário Faisal, né? Aliás, foi um belíssimo programa com ele, com o CEPER, Sindicato do Ensino Privado, das escolas particulares. Já está definido, então, quando começam as aulas? Já há essa definição ou é ainda uma proposta do governo? A gente apresentou como um calendário que vai sendo confirmado a cada evolução ao passar das semanas. Então, a educação infantil, por quê? Porque a educação infantil é aquela etapa em que o ensino remoto não substitui de forma alguma, né? Você não tem como fazer uma aula de educação infantil remota com qualidade. Mesmo que essas crianças possam até ter estímulos mediante alguns vídeos, enfim, mas não tem como comparar com o presencial. E também porque tem uma questão social relevante. Mães, especialmente, né, solteiras, por exemplo, ficam alijadas do mercado de trabalho se não tiver onde deixar seus filhos em segurança. Aí acabam pagando para uma vizinha para cuidar do seu filho, uma vizinha ou um vizinho, seja quem for, que muitas vezes aglomera crianças, né? Fica aquela mãe... Na periferia, exatamente, enfim. As mães crecheiras que e chamam. E muitas, né, crianças que necessitam até na escola da merenda. Sem né? dúvida. Aliás, para uma parcela significativa da população, a merenda é talvez a única refeição do dia. É a única oportunidade de uma alimentação de maior qualidade. Então a gente tem que pensar na escola também como assistência social, como a oportunidade de os professores acompanharem situações de violência doméstica, que na escola se detecta, que na escola se descobre. Então a educação infantil já está liberada. Claro, os prefeitos, né, eventualmente, tomam decisões diferentes. O prefeito ele pode ser mais restritivo. Ser mais restritivo. Ele não pode ampliar aquilo que o Estado está restringindo. Exato. E aí, o que acontece na questão da educação?
Tem 2 pontos. Uma, ele pode tomar a decisão de não liberar nada e nem o privado volta, ou ele pode dizer, não, o privado volta, mas o público ainda vai esperar um pouco mais, até porque ele é, além de quem define diretriz se volta ou não volta, ele é gestor de uma rede que é a rede municipal. Nesse caso do ensino infantil, ele é especialmente o gestor, porque a rede de educação infantil é principalmente municipal. E aí apontamos datas para o retorno das outras etapas. No final deste mês de setembro, nós projetamos aí o retorno das aulas da educação do ensino médio nas próximas semanas. O Estado projeta o retorno da rede estadual no dia 13 de outubro e sempre a gente monitorando. Liberamos uma etapa, como é que está, se continua estabilizado, aliás, libera outra etapa. O senhor tomou uma iniciativa que eu tenho elogiado muito, que pela primeira vez um veículo de comunicação, que é uma concessão pública, que é TV educativa, o senhor colocou à disposição de aulas para quem vai fazer o Enem das 7 da noite às 10 da noite. Exatamente, está lá disponível. Isso, né? E é bacana, até eu assisto às vezes lá, especialmente quando é aula de história, que eu gosto de relembrar algumas coisas, e é muito bacana porque são professores da rede estadual que estão fazendo, né, essas teleaulas aí, para justamente aquele grupo de estudantes que precisa fazer uma prova que vai definir se vai entrar na universidade ou não, possa ter assegurada a transmissão do conteúdo. A gente colocou também plataforma online, como o Google Classroom, né, o Google Sala de Aula para os alunos. Disponibilizamos, inclusive com o apoio da Assembleia Legislativa, a rede de internet com pacote de dados para justamente ter a oportunidade de continuar passando conteúdo, o professor continuar interagindo. Mas não tem como dizer que é a mesma coisa do que o presencial. Agora é importante para quem nos acompanha saber, não é um retorno de qualquer jeito, né? Porque parece, o pessoal acho que fica reativo à questão da volta às aulas, pensando, mas vai juntar um monte de criança e jovem dentro da sala de aulas. Não, não é assim. Nós projetamos uma complementação um sistema híbrido, uma complementação ao virtual, em que continua com o ensino remoto virtual, mas em alguns dias da semana, esses jovens e crianças vão ir ao colégio, à escola, com as turmas reduzidas, divididas em grupos. E é opcional? Vai quem quer ou tem que ir ao colégio? Não, é opcional também, né? É opcional. A gente tem no sentido de dar a chance... Eu não quero mandar meu filho para a escola... É uma decisão dos pais. Eu estou com a avó, com o avô dentro de casa, eu não quero que... É uma decisão dos pais, especialmente quando justificada nessas condições. Então, acompanhar, né, a evolução dessa criança. Agora, até para a gente projetar o retorno, como é que vai ser no ano que vem, porque vacina, né, a questão, vai ter vacina ou não vai ter vacina? Está se fazendo testes, há uma expectativa de que tenha vacina, mas ninguém ainda tem muita certeza da eficácia da vacina. Mesmo que tenha vacina, vai levar tempo porque vai vacinar primeiro o pessoal que trabalha na saúde, pessoal de mais idade e tal, até ter imunização da população. Não é só ter vacina, tem que vacinar todo mundo. As aulas já vão ter começado no ano que vem. O Brasil tomou algumas medidas, o governador também e tal, mas eu trago aqui como exemplo, a Suécia. A Suécia decidiu ir pelo rebanho. E não fechou nada na Suécia, nem escola, absolutamente nada. Mas não precisa ir na Suécia, o Uruguai já tem um exemplo vencedor aqui, que também é um pouco um pouco disso que nós estamos fazendo de distanciamento. Não, mas o Uruguai suspendeu escolas. Não, por um tempo sim. Mas a Suécia não parou nada. Mas voltou. Bom, mas então é o seguinte, no cálculo, né, do governo do Estado, tem toda a questão da saúde, mas tem toda uma questão matemática, de projeção matemática, de estatística. Na estatística do governo do Estado, como deve ser a contaminação, quanto deve ser essa contaminação, que percentual lá por outubro, novembro, dezembro. Só antes do governador responder isto que, em tese, né, não é uma previsão, é um prognóstico, né, é um prognóstico meio Oswaldo Souza, essa questão, né? Eu vou pedir para o Milton chamar... O Centro Clínico Gaúcho, né? Centro Clínico Aqui Gaúcho. Na Alberto Bins, o Centro Clínico Gaúcho, com atendimento fantástico, mais de 70 consultórios, ambulatórios. Tem um atendimento especial. O governador, depois de deixar o governo, nós vamos convidar ele para ir ao Centro Clínico Gaúcho. Ou na inauguração do novo prédio, do Centro Clínico, do novo hospital. O novo hospital que está sendo feito. 500 milhões de investimento aqui, o novo hospital. Está aí as imagens que você está nos acompanhando.
O Centro Clínico Gaúcho, na Alberto Bins 509, na frente do Plaza São Rafael, né, com pronto atendimento 24 horas, adulto, pediátrico, vale a pena. E tem um atendimento especial para as crianças, está aí as imagens, né, do local de atendimento, você está acompanhando. E tem o laboratório exclusivo. Olha, é um belo atendimento, o Centro Clínico Gaúcho, na Alberto Bins 509. E além do Centro Clínico Gaúcho, estão sempre conosco aqui. Porque tem um detalhe, né? Tem um detalhe. Quando ele deixar o governo do estado, ele acabou, deixou de ser governador, não tem plano de saúde. Entendeu? Não é que nem senador da República. Senador da República leva vitalício plano internacional. Não, esse aqui não se aposenta mais e o plano de saúde dele, por enquanto, é IP. Mas ainda agora a gente fala nisso. É só que além do Centro Clínico Gaúcho, também nos acompanham das suas casas, né, Milton? A Ana a nossa plateia virtual. Karine Roberto, Olha Juliana Crefe, Viviane Quadros, Iara. Eu quero saber o seguinte, levanta a mão quem votou no Eduardo Leite. Ah, não faz essa pergunta. Puxa, quem votou no Eduardo Leite aí? Olha lá. Quem votou no Eduardo Leite aí? Olha aí, ó. Não, então, a plateia tá participando. Cacildo, o pessoal, a Ana tá aí, a Lari, a Iara, pessoal que nos acompanha. Bibiana. Governador, nós temos aqui, além da participação da plateia virtual, nós temos aqui alguns drops, porque esse programa, mais do que um debate, ele é um programa para encontrar soluções, trazendo opiniões fortes, firmes, né? Mas muito mais do que debater, marcar posição, nós temos que ajudar de alguma forma quem está em casa, quem está nos assistindo, poder melhorar a sua vida, poder... Aliás, o governador é candidato à reeleição. Se ele não for candidato à reeleição, se ele não disputar a eleição... Ele vai ficar, nós vamos convidá-lo para participar do programa conosco. Então, daqui a pouquinho ele já te responde aqui. Governador, então nós temos alguns drops aqui de 1 minuto que dão dicas de tecnologia, de como as pessoas podem se colocar nesse novo momento no mercado do trabalho, dão dicas de como se apresentar, o que é necessário, o perfil necessário para esse momento de pandemia poder se recolocar no mercado de trabalho e no final até tem uma dica de gastronomia. Mas a dica de tecnologia sempre vem por conta do Carlo Giegel, que é o especialista em tecnologia. Solta o Carlo Giegel que a gente volta já já com o nosso governador. Olá, tudo bem? Eu sou o Carlo Giegel e esse é mais um minuto sobre tecnologia. O assunto de hoje é pagamento virtual. Se você já passou por uma situação onde precisa fazer um depósito urgente, mas devido ao horário não conseguiu, isso já é possível e está cada dia mais comum. Com a previsão de lançamento até o final deste ano, está sendo lançado um novo método de pagamento do Banco Central que vai possibilitar a transferência de valores 24 horas por dia. E o melhor de tudo, vai levar no máximo 10 segundos para transferir. Se for sábado, domingo ou feriado, não tem problema, funcionará da mesma forma. Existem diversas outras situações em que o recurso vai trazer mais agilidade aos negócios. Vou te dar um exemplo. Imagine você curtindo na beira da praia e passa um vendedor de picolé, só que você não levou o dinheiro junto. Não tem problema. Se o vendedor aceitar a forma de pagamento, você só precisa apontar o aplicativo para o QR Code do vendedor e pronto. Um método muito mais ágil, prático e seguro para pagamentos. Espero que tenham gostado do conteúdo de hoje. Um forte abraço e até o próximo programa. Ao mesmo tempo. O governador é ligado nessa coisa de tecnologia, porque é um jovem, mas porque é muito interessado mesmo. Não dá nem para comparar o que eu sou ligado do que a minha sobrinha de 6 anos de idade é ligada. É mesmo? Eu estou com 35 anos, né? A internet para mim começou, tinha o quê? 16, 17 anos ali, começou realmente. E aquela internet de escada ainda, aquela que fazia barulho e tal. Orkut? Então, levantava, nem antes aí do Orkut ainda, era o Mirk ainda. Como é que é o nome da sua sobrinha? A Lelê, a Letícia e a
A Ana Luísa, a Letícia e a Laurinha, são as 3. Então, a Laurinha é menor. Então, vou mandar um abraço aqui para Lelê. Lelê, um abraço para Lelê aí, para Ana Luísa E para a Laurinha. E para Laurinha. Pronto, mandar um abraço. Estão em Pelotas? Sim, uma em Pelotas e 2 em Rio Grande. 2 em Rio Grande, Léo. Não é mole, olha, vida de família, de governador, de prefeito, de chefe do executivo. Olha, quem mais sofre Sabe é a o que família. é com 35 anos ser governador do estado? Que nem o estado do Rio Grande do Sul. É o governador mais jovem? Da história, não tem Do ninguém. período republicano, sim. Agora, o Júlio de Castilhos foi governador com 31. Nossa aqui Senhora. Claro, na época, período Sim. ainda no final do Império. Lá, Com né? aquela mãozinha pesada, né? Com aquela mãozinha pesada. Governador, então, para nós encerrarmos a questão aqui que foi e está sendo exitosa no combate ao Covid-19 no Rio Grande do Sul. É um dos estados que mais conseguiu diminuir a mortalidade, não faltou leitos. Qual é a projeção, assim, até onde nós levaremos isso antes de ter vacina? Depois de ter vacina é fácil. É a mesma coisa que eu vejo o pessoal dizer o seguinte, olha, não, mas se tivesse não sei o quê, eu disse que não sei das coisas. Bom, depois de passado, é fácil o cara dar opinião do que deveria ter feito. Eu quero ver no meio da pandemia, no meio do furacão. Mas o que o Estado está projetando assim? O que nós devemos ter de contaminação lá por outubro, novembro, até o final do ano? Como tu falasse, depois do jogo jogado é fácil fazer análise. Né? Aí tu para, olha pelas câmeras, aquela que dá o giro e tal, vê no replay, em câmera lenta, o VAR. Vê que esse VAR está uma esculhambação, esse VAR aí está piorando. Agora, mas o que eu digo é, né, a gente tem, depois de que passou o momento, você analisa, podia ter fechado menos, não devia ter fechado mais, não fez isso, não fez aquilo. Agora, no calor da hora das tomadas de decisão, é claro, você se cerca, ainda especialmente de uma doença que não se conhece bem, por mais que a gente já tenha 6 meses, ainda se está conhecendo, entendendo os tratamentos, o que mais dá resultado. A gente fez uma série de iniciativas de associar, por exemplo, como a gente dobrou o número de UTIs no Rio Grande do Sul. Isso significa ter aberto UTIs em hospitais, por exemplo, que não tinham UTIs. Dobrou o número? Dobrou. O número de UTIs do SUS no Rio Grande do Sul dobrou. 100% a mais? 100% de aumento. Para ser exato, 99 nesse momento, mas vai chegar a 105 rapidamente. E essa UTI do SUS é inclusive a UTI que mesmo quem não tem SUS acaba utilizando, porque é UTI para todo mundo, na verdade. Até porque nós temos uma rede hospitalar contratualizada, né? A gente contrata muito hospitais de beneficência, santas casas, hospitais filantrópicos. Então, o Rio Grande do Sul ele tem essa característica, né, de contratar serviços em hospitais que atendem pelo SUS. O governo federal foi parceiro nesse caso? Foi parceiro, isso tem que ser ressaltado, Milton. Eu tenho destacado sempre. O ministro Pazuello esteve aqui, aliás, foi efetivado agora o ministro, acho que foi uma boa decisão do presidente da República, do presidente Bolsonaro. Tem sido dedicado, atento, o Ministério da Saúde repassou recursos, repassou equipamentos, e não tenho reclamações assim da atenção do Ministério da Saúde. Agora, claro, acho que o grande problema do governo federal foi a postura de confronto nas questões ligadas ao distanciamento. Né? Isso gerou muita confusão, uma perda de energia num enfrentamento que ninguém ganha com isso. Mas, enfim, acho que isso é episódio passado, superado, as coisas estão retornando a uma normalidade do dito novo normal. E, então, Lara, o que a gente tem agora nesse período é a gente fez até os testes da Universidade Federal de Pelotas, que nos ajudaram a apontar qual é o índice de contaminação que a gente tem. O mais recente aponta algo em torno de 1,5% da população, com 1,6% de contágio. E, então, distantes ainda do que seria considerado uma imunização de rebanho, mas a gente... Como fala, não é só esse indicador que a gente usa o indicador das UTIs, dos leitos clínicos, dos óbitos, em todos esses a gente vê a redução. Ainda não chegamos numa imunização de rebanho, como, por exemplo, está Manaus. Manaus, eu acho que... talvez tenha chegado, não sei, dizem de 15% a 20%, talvez por cento da população tenha tido... 15% a 20% aqui. Não, aqui nós estamos com o que aponta... A Universidade Federal de Pelotas, 1,6% a 2% ali, na verdade. Da população. Que agora, nos últimos porque estudos... não tem os testes também, né? Na verdade, nos últimos testes... Não, até a gente tem feito um bom nível de testes no número de outros estados. Agora, o ponto é
que aqui no Rio Grande do Sul, agora nessa última pesquisa, eles apontaram que este programa de testagem, quando você testa os anticorpos, pode, este teste rápido, não detectar, uma pessoa pode estar imunizada, mas depois de um período, se eu tive, por exemplo, eu tive o coronavírus, eu lembro mais. Sintoma, o senhor? Eu não tive, eu tive poucos sintomas, um pouco de dor de cabeça, um pouco de dor de garganta. Como é que o senhor descobriu que estava com... Fez o teste? Eu tive uma semana de muitos contatos, eu tinha ido a São Paulo para dar uma entrevista lá, quando retornei, tive alguns eventos de ver nos hospitais, e aí tomei a decisão de fazer o teste justamente porque, como tinha tido muitos contatos aquela semana, ainda que com todos os cuidados, teve avião, aeroporto, enfim. E aí tomei a decisão de fazer. E fui surpreendido com o resultado positivo. No final de semana, eu fiz esse teste na sexta-feira, no final de semana, eu tive um pouco de dor de cabeça e um pouco de dor de garganta. Mas nada que analgésicos comuns não resolvessem. Tanto é que se eu não tivesse feito o teste, eu talvez não atribuísse ao Covid os sintomas que eu tive. Agora, tive a sorte de que comigo os sintomas fossem leves, assim. Sim. Né? Conheço de várias outras pessoas, inclusive o senhor jovens tem imunidade que tiveram, natural, né? Deve ser imunidade natural. Dizem que algumas o pessoas que podem combate ter o vírus, né? algum tipo de Ficou preocupado menos em ter tido exposição. contato com o pai, com a mãe, com a família nesse período? Eu não tive o contato, só tive contato depois. Né? Depois de ter tido Covid, aí tive um contato com os meus pais, agora, especialmente quando fui a Pelotas para a reunião sobre a reforma tributária que a gente fez por lá. Bom, e nós vamos entrar nesse assunto da reforma tributária. Como vocês sabem, esse programa é uma live. Há muitas pessoas participando já, o Tristão Pinto, Cláudia Messias, Rosângela Rocha, Rose Albuquerque, Carlos Fink, né, Juliano Correia, né, Juliana Crefe. Olha, o pessoal aqui já, muita gente já perguntando sobre a reforma tributária, que já nós vamos falar sobre isso, vamos clarear esse assunto, porque parece que faz parte, né? São muitos interesses, quem muitas vezes é aliviado na reforma tributária não se manifesta. Porque nós não temos o que o Brasil necessita. Eu até quero tocar nessa pauta, se for possível, depois com o governador. Porque o governador Eduardo Leite é um jovem de 35 anos e eu tenho absoluta certeza que os voos que ele quer acrescentar na frente, no bom sentido, politicamente, enfim, é a nível nacional, porque chegou ao governo do Estado, é o governador, 35 anos, enfim. Só que nós temos um modelo que ele está esgotado. O governador Eduardo Leite é eleito presidente da República. Ele sobe a rampa do Palácio do Planalto, ele é o chefe de Estado, chefe do governo, chefe da administração, ele tem caneta para fazer as medidas provisórias, para orçamento, para nomear, sei lá quantos mil cargos, nomear ministros de Suprema Corte e tal. Aí ele olha para o outro lado, tem 81 senadores, 513 deputados, e ele não tem sustentabilidade, aí como é que ele faz? Esse modelo está esgotado, acabou. Na minha opinião, não sei. Né? Não, eu sou favorável a um sistema parlamentarista. Agora, é claro, se você vai fazer esse parlamentarismo, você tem que fazer uma mudança de sistema eleitoral também. Voto distrital voto seria? distrital. Eu sou favorável ao voto distrital misto. Acho que é importante ter cadeiras que possam ser acessadas por voto em lista, mais representativos de ideias do que de regiões. Mas quando você tem o voto distrital, melhora muito o nível de representatividade de relação representado e representante. Né? E o parlamentarismo, ele permite que se troque o chefe de governo sem os traumas do presidencialismo, né? Que é um processo de impeachment. Né? O processo de impeachment é muito traumático. E no parlamentarismo, se o governo perde sustentação, o chefe de governo é retirado do cargo, da posição. Né? Eu já vou, só porque é uma pauta que eu sou apaixonado. Aprofunda, né, pauta aí. Aprofunda, aproveita, se o cara. STF não tivesse cometido o equívoco lá atrás de determinar a inconstitucionalidade das cláusulas de barreira, nós não teríamos o número de partidos que nós temos hoje, né, Sem dúvida, já teríamos avançado muito, né? Quando o STF, para o pessoal entender, né, lá, quando é que foi isso? Foi há 10 anos atrás. 10 ou 15 anos atrás, se votou cláusula de barreira em que os partidos... 5%. Exatamente, teriam que ter um mínimo de votos para poder ter todos os recursos, acesso à televisão, enfim, e o STF julgou aquilo inconstitucional. E o que a gente observou, justamente, bom, é fácil de ver, se você pegar lá na década de 90, os partidos que mais tinham deputados tinham em torno de 100 deputados cada um. Se você juntasse o PFL, o PSDB, o PMDB, na época, cada um tinha em torno de
90 a 100 e alguma coisa de deputados. Hoje, os partidos que mais têm deputados têm 50, 30. E aí você tem uma fragmentação pulverizou, que torna especialmente difícil. E até por isso, respondendo a pergunta do Milton que ele deixou no ar aqui, eu não sou candidato à reeleição, Milton, justamente por isso. Porque eu acho que no nosso sistema político a gente precisa entender que a reeleição acabou sendo mal assimilada, na minha visão. E principalmente aqui no Rio Grande do Sul, onde a gente precisa focar nos problemas e não na próxima eleição. Tamanho do buraco do nosso estado, tamanho do problema que a gente tem, a encrenca que o Rio Grande do Sul tem aqui, a gente precisa deixar de lado o próximo processo eleitoral e focar em fazer reforma, mexer, privatizar, reorganizar o Estado. E aí, se você é candidato à reeleição, se eu sou candidato à reeleição, a gente precisa montar uma base de sustentação na Assembleia. Nós temos partidos que legitimamente têm aspiração política no próximo processo eleitoral e eu não quero que de forma alguma eles se deixem contaminar nas decisões sobre o futuro do nosso Estado, pensando, não, mas isso aqui eventualmente ajuda mais aqui a reeleição do Eduardo e isso é um problema. Então eu digo para eles e renovo e digo aqui para todo mundo, não serei candidato à reeleição em 2022 porque eu entendo que o foco tem que ser em resolver o Rio Grande do Sul. Vamos fazer o que tem que ser feito e depois cada partido apresenta com legitimidade o seu candidato para pegar um Estado melhor. É isso que eu quero fazer, entregar um Estado melhor do que eu recebi, como deve ser cada governador quer entregar o Estado melhor do que recebeu. Né? Eu não conheço ninguém. A pergunta que eu ouvi no Senado, uma vez o Zambiase era senador, Sérgio Zambiase, grande amigo, colega, e eu estava no gabinete dele e eleição para a presidência do Senado. E aí era o Sarney. Né? E o pessoal, não, será que o Sarney vai ser? Será que... Aí entrou um outro senador, não me lembro agora quem era, falar com o Zambiase, e aí perguntou, e aí, o Sarney vai ser? Aí alguém disse assim, não, o Sarney já disse que não será candidato à reeleição do Senado. Aí o senador, esse que já estava lá, acho que há 30 anos lá dentro, mas ele disse que não é candidato de jeito nenhum. Olha, de jeito nenhum eu não ouvi ele dizer, bom, então espera um pouquinho. Aí ele virou candidato. Então, governador, de jeito nenhum. De jeito nenhum, e o Lara, que conhece e acompanha, eu não sou casado, não tenho filhos, moro no Palácio Piratini. Eu me dedico integralmente a essa missão. É também cansativo do ponto de vista pessoal. Então, eu quero passar o bastão para alguém que entra com energia renovada, lá gosto muito do que faço. Me dedico muito, estou feliz por ter essa oportunidade de ser governador do meu estado, como tive a felicidade de ser prefeito da minha cidade, mas faço a minha parte 4 anos e passo o bastão. Bom, o senhor foi eleito com 34 anos. Com 33. 33, olha só. Bom, só quem não é candidato à reeleição, e aí é que eu acho que reside o de jeito nenhum, fica claro para mim que é de jeito nenhum, é que pode propor uma mudança cultural, conceitual, tão grande quanto essa que está sendo proposta na reforma tributária. Olha que tu está mexendo em interesses muito grandes. Quando tu começa a tributar, aumentar o imposto sobre transmissão de bens, então, sobre um patrimônio, quando tu começa a tributar, né, móveis, né, renda e menos o consumo, quem vai ser desonerado do consumo, ok, não participa muito, que bom se isso acontecer, mas quem vai ser tributado tem uma reação muito forte. Governador, o senhor está arrependido de comprar essa briga ou o senhor está firme nessa convicção e está havendo diálogo com as entidades empresariais, com os partidos? Conta para nós um pouquinho do conceito dessa reforma tributária, porque quem está em casa ouve mais, né, os deputados, ouve mais, digamos, a classe política e alguns setores da classe empresarial. Mas fale um pouquinho do conceito dessa reforma tributária e os principais obstáculos que o senhor está enfrentando. E eu posso pegar um gancho para colocar, que seria o seguinte, será que esse é o momento de apresentar essa reforma tributária? Não seria o conveniente aguardar a reforma tributária nacional dentro do que nós esperamos também, a expectativa, porque essa guerra fiscal que existe entre os estados e nós não temos o pacto federativo tão falado, o pacto federativo que seria
fundamental para um país com as dimensões como o nosso, enfim. Será que esse é o momento? Bom, 5 perguntas em uma e já voltamos com o governador. Deixa só nós passar o nosso Drops aqui sobre mercado de trabalho. 1 minutinho com dicas de como se apresentar melhor no mercado de trabalho e voltamos já com o tema reforma tributária, conceito e pontos, né, mais difíceis e pontos importantes para a população. Solta aí para nós. Olá, meu nome é Arthur de Castro, eu sou um dos sócios da Evermont Recrutamento Executivo e eu vim aqui falar hoje para você sobre feedbacks. Tradicionalmente, nós temos uma avaliação de desempenho na maioria das empresas, normalmente semestral ou anual. A nossa sugestão, principalmente para os colaboradores que estão começando dentro da empresa, é que esses feedbacks eles sejam dados quase de maneira instantânea, no momento que seja feita seja uma atividade, uma ação positiva ou uma ação negativa. Assim, esse colaborador ele vai começar a entender mais rápido a cultura da empresa, ao invés de esperar naquele momento mais formal, durante o ano ou do semestre, que é a avaliação de desempenho. Isso vai melhorar a vida do seu colaborador e a sua como gestor. Muito obrigado. Tá vendo só? Não vale aquela coisa assim, olha, vou ficar aqui, ninguém tá me enxergando. É muito ruim, as pessoas têm que te enxergar e enxergar positivamente. Mas vamos lá, governador. Reforma tributária. Vou fazer de trás para frente aqui. Vamos lá. A pergunta do Milton era: por que não esperar a reforma tributária nacional? Uma reforma tributária nacional, Milton, nós estamos alinhados com ela. Os nossos conceitos, as diretrizes que estão na nossa proposta, elas estão muito alinhadas com a reforma que se deseja fazer nacionalmente. Aliás, o Bernard Api, que é economista, mentor da reforma que tramita sob a PEC 45, que foi apresentada pelo deputado Baleia Rossi, que é o presidente nacional do MDB, elogia muito a nossa reforma. Porque na nossa reforma estão os mesmos conceitos que estão na reforma que ele chancela no plano nacional. Diminuir o ônus fiscal das famílias em consumo, especialmente para as famílias de mais baixa renda, e tributar-se mais o patrimônio do que o consumo. E isso, como falou aqui o Lara, está presente na nossa reforma. Agora, qual é a dificuldade de uma reforma nacional? O que a gente deseja numa reforma nacional é ter um IVA, um Imposto de Valor Agregado, ou um Imposto de Bens e Serviços, um IBS, como também pode ser chamado, enfim, que reúna 5 impostos num único, um Imposto de Valor Agregado, que substitua o ISS, o Imposto sobre Serviços, que substitua o ICMS, que é o Imposto de Circulação, Mercadorias e Serviços, o PIS e COFINS e o IPI, que a gente tem a reunião desses impostos num único imposto. Qual é a única chance de se fazer uma reforma dessas em que ninguém reclame? Se você fizer um IVA com o menor valor, com o menor percentual desses impostos todos. Agora você tem ISS em 2% e você tem ICMS a 30%. Como é que você faz um imposto único sem ninguém reclamar? Só se você colocar o IVA, o IBS, a 2%. Há alguma chance de se fazer um imposto único que substitua 5, que giram de 2 a 30 em 2%? Nenhuma chance. Nenhuma chance. Se houver um IVA, e há uma expectativa, todo mundo deseja isso, a gente tem que trabalhar por isso. Ele vai ser a 8, 10, 12, 15, não sei ainda qual será o percentual, mas será seguramente mais do que 2. E aí quem paga ISS a 2 hoje vai reclamar, estão aumentando o imposto do meu setor. É um pouco o que a gente está sofrendo aqui no Rio Grande do Sul quando a gente está discutindo a nossa reforma tributária. Porque onde vai se pagar um pouco a mais, há gritos e ranger de dentes, né? O pessoal reclama, não, aqui não pode, vai tributar isso, não pode tributar desse jeito. Onde se está reduzindo a tributação, as pessoas não saem às ruas para celebrar. Essa é a dificuldade de se fazer uma reforma. Então, no plano nacional, eu torço e apoio uma reforma nacional, mas não sou tão otimista sobre uma perspectiva de que ela aconteça no curto prazo. E mesmo que a gente tenha a sorte de ela acontecer, há um prazo de transição que vai até 10 anos. O Rio Grande do Sul não pode esperar 10 anos. A gente precisa de uma reforma que nos ajude a sair mais rápido, com a economia girando melhor, mais rapidamente. Por isso que a hora certa de fazer é agora, justamente no pós-pandemia, ajudando a reduzir o imposto sobre o consumo para
soltar as amarras da nossa economia, simplificar a relação do contribuinte com o fisco. E aí o Lara aqui traz, mas se arrepende, está no meio de um fogo cruzado, aí de modo algum. Sim, a pancadaria. Eu tenho visto, Estamos... e eu acho que os principais pontos que eu vejo, assim, principalmente quem é leigo não entende muito a questão do peso e contrapeso dos impostos aí, o pessoal tem falado muito na questão assim, a oneração da cesta básica. Sim. A oneração no custo de produção, os insumos da agricultura. E o IPVA, eu acho que esses são os pontos que mais, assim, quem é contra a reforma está se agarrando nisso para poder, digamos assim, desfazer em cima dessa reforma. E aí pouco falam de que a energia reduz, de que o combustível reduz, de que a telecomunicação reduz. E, puxa, telecomunicação e energia elétrica são tão necessários hoje em dia para as pessoas quanto itens de alimentação. E o nosso hoje é um dos mais caros do Brasil. Exatamente. Né? Então, a gente tem esses impostos majorados. E aí, o que a gente propõe? Ao invés, então, vamos reduzir esses impostos e vamos tributar um pouco mais no patrimônio com ITCD e IPVA, mas vai reduzir o combustível, por exemplo, que é importante ser chamado a atenção. Mas é mais justo também porque a Dona Maria, vizinha do seu João, está pagando energia, está pagando TV, internet, telefone mais caro, está pagando todos os itens que deveriam pagar 17%, inclusive remédios a 18% e não a 17%, para que o seu João, o seu vizinho que tem um carro, não pague 0,5% a mais de IPVA. E ele também vai ver reduzida a energia, o combustível, a TV, a internet e todos os outros itens. Então, essa reorganização, esse rearranjo que a gente está propondo. E na cesta básica, Milton, só para esclarecer, aqui tem uma questão que a gente entende, ela é polêmica, sensível, mas é o que é importante as pessoas entenderem. O Estado abre mão de 1,2 bilhão de reais em arrecadação na cesta básica. E desse 1,2 bilhão, 186 milhões de reais, ou 15% do total, é que os 23% da população que ganha menos de 3 salários mínimos deixa de pagar. Ou seja, 23% da população mais pobre deixa de pagar 15% desse valor. De outro lado, 18% da população que ganha mais de 12 mil reais deixa de pagar 380 milhões de reais, ou 30% praticamente desse valor total que eu falei. Ou seja, quem mais é beneficiado pela não tributação da cesta básica é quem tem mais e não quem tem menos. O que a gente propõe? Tributa e devolve, não 186 milhões de reais, como que os mais pobres deixam de pagar, devolve 450 milhões de reais para a população de até 3 salários mínimos. Devolve mais dinheiro para eles. Por quê? Porque assim a gente consegue fazer com que eles possam consumir mais e consumindo mais gira melhor a roda da economia. Esse dinheiro na mão deles, a gente tem um problema no ICMS que é a regressividade do ICMS. Quem ganha menos paga mais. Por quê? Porque quem ganha mais não consome tudo que ganha e quem ganha menos consome tudo que ganha e consome mais itens que pagam ICMS. E aí acabam pagando mais imposto, proporcionalmente, claro. Essa reforma que o senhor está propondo, ela vai arrecadar mais do que hoje está arrecadando com as alíquotas de combustível, energia e telecomunicações? Não, vai arrecadar menos, inclusive. Agora, o senhor quer dizer que a vida das pessoas, principalmente aqueles que mais precisam, se torna mais barata dentro dessa proposta de reforma? Exatamente. Por quê? Porque se a gente vai tributar a alimentação, e a gente até fez ajustes que colocariam a tributação da alimentação a 12, é importante lembrar que tem uma série de itens que estão na cesta básica que pagam 7 que pagariam 12. Mas tem uma série de itens de alimentação que hoje pagam 18 e que vão pagar 17. E tem itens que são isentos, que vão passar a pagar 12%, mas a população vai receber até 3 salários mínimos 3 vezes mais do que eles deixam de pagar na forma de um cartão que vai ser entregue a eles. Agora eu sei uma mudança, eu vou responder de novo a tua pergunta original. Está arrependido, governador? Eu digo não. E por que não? Tem um ditado que diz, aliás, uma frase, se não me engano, de Victor Hugo, que dizia: nada mais forte do que uma ideia cujo tempo chegou. Talvez esta ideia
né, esta mudança de senhor conceito buscou não tenha chegado ainda. Essa proposta, o senhor buscou a sua equipe em alguma referência em algum país? A equipe da Secretaria da Receita do Rio Grande do Sul, da Subsecretaria da Receita, é bastante respeitada e subsidia muito dessa discussão da reforma tributária nacional. E a gente também observa outros países, mas principalmente o que está presente na reforma tributária nacional, e inclusive papers do FMI, por exemplo, que justamente diz, tribute-se menos consumo e mais patrimônio. Então, por isso, quais são os impostos que a gente tem no Estado, no âmbito estadual? ICMS, IPVA e ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causa-Mortes e Doações. Tem um setor então, aí... esses últimos são de patrimônio. Tem um setor que, inclusive, eles me procuraram hoje, que eles acham que vão quebrar, governador, porque é o setor das locadoras do Rio Grande do Sul, que hoje pagam 1% de impostos, e o carro, esse carro 1.0, ele vai para 3%. Se for um carro com maior potência, vai para 4%. E eles me disseram, Milton, nós vamos quebrar, porque nós não temos como concorrer com a Unidos, com a Localiza, que as placas são todas de Belo Horizonte, de Curitiba, estão de fora. Bom, não é um movimento que só o Rio Grande do Sul está fazendo, esse que a gente propôs agora. Na verdade, esse é um ajuste que a gente propôs até agora, recentemente. Hoje se paga 1% aqui para as locadoras. E a gente está propondo justamente ir para a tributação normal. Por quê? Porque o STF acabou de decidir, se não me engano foi nesse ano mesmo, no final do ano passado, de que o emplacamento tem que ser feito no estado onde o automóvel circula. Então, há obrigação, e a gente está colocando no projeto justamente a obrigação de emplacar no Rio Grande do Sul. Se o automóvel da locadora de fora vai ter que emplacar no Rio Grande do Sul. Vai ter que emplacar no Rio Grande do Sul e pagar o imposto no Rio Grande do Sul. Se não pega o dinheiro daqui e leva para lá. Isso é... o governador citou Vitor Hugo. Vitor Hugo tem uma célebre frase também que ser bom é fácil, difícil é ser justo. Ser justo é dificílimo, né, Milton? Então, olha aqui, nós estamos chegando já para o final do nosso programa. Já? Passou tão rápido. Muito rápido, Vamos né? ter que convidar o governador aí para fazer mais programas, né? Nós estamos cheios de mensagens aqui, eu estou procurando ler algumas perguntas que foram colocadas, mas, assim, a pergunta final, governador, não é mais fácil, né? É fácil ser bom, difícil ser justo. Não é mais fácil renovar as alíquotas como elas estão? Eu digo mais fácil do ponto de vista de discutir com a Assembleia, de aprovação na Assembleia, né? Parece que já há uma certa acomodação. Bom, mas o governador prometeu que não ia renovar. Bom, mas não havia coronavírus. Sim. Prometeu que ia colocar o salário em dia. Bom, se não tem coronavírus, eu sou presidente lá da Comissão de Finanças, eu vejo que o salário estaria em dia já no meio do ano agora. Mas assim... Bom, mas é só cobrar a CE também, né? Não, pois então, vamos mas cobrar a CE e agora vender a CE, agora né? vai privatizar e está andando. O edital da CE vai ser publicado no final desse ano. Não é mais fácil, governador, renovar as alíquotas de ICMS do que tentar implantar uma nova cultura tributária no Rio Grande do Sul? Às vezes o caminho mais difícil é o único caminho, né? Eu entendo que era importante trazer o debate, e nós vamos continuar e vamos insistir no debate do que nós estamos propondo como um bom caminho para o Rio Grande do Sul. Agora, como eu falei, nada mais forte do que uma ideia cujo tempo chegou, a frase do Vitor Hugo. Talvez o tempo desta ideia de tributação reorganizada da forma como nós propusemos não tenha chegado. Vamos ver, vamos tentar identificar se vale ou não vale, se vai ou não vai acontecer. Como talvez privatizações, por exemplo. Há um tempo atrás era um tabu falar em privatizações. E começou a se discutir mais privatizações. O governador Sartori, vamos fazer justiça, né, que me antecedeu, puxou esse debate, começou a discutir isso no Rio Grande do Sul, e ele não conseguiu fazer a privatização, mas o debate que se fez naquele período fez com que essa ideia pudesse chegar mais madura para agora. Então, tudo que a gente debateu até aqui sobre um novo modelo tributário não se perde, né? É importante para que a gente possa dirigir, talvez ali na frente, em outros anos, nesse caminho. Agora, no presente, a gente tem que fazer algo. É a renovação das alíquotas? Não sei, nós vamos continuar debatendo até o dia que for a votação. Alternativas. Ainda tem espaço para as entidades estamos debatendo modificar permanentemente, o projeto, com bancadas, com entidades, nós estamos em permanente diálogo.
permanente diálogo para achar um caminho que não seja simplesmente a prorrogação das alíquotas, mas que ajude a modernizar o nosso modelo tributário, o máximo a que as pessoas estejam dispostas a fazer. Bom, tem quem goste, tem quem não goste. Agora, que é um fato, é de que realmente o senhor tem disposição para o diálogo e isso é uma grande coisa nos dias de hoje. Milton, é verdade. Estamos encerrando o programa. Mas não tem as dicas da nossa... A Cami Souza vai ter que ficar para a próxima, porque mas esse o assunto governador ia pegar a dica da Cami para fazer um... Para a próxima. Governador, muito obrigado. Obrigado, Lara. Obrigado, Milton. Muito obrigado. Até a próxima. Então, para o Centro Clínico Gaúcho, agora, Centro Clínico Gaúcho, na Alberto Bins, 509, com aquele atendimento com mais de 70 consultórios, laboratórios, atendimento infantil, 24 horas adulto, ali na Alberto Bins, 509. Quero também agradecer ao governador e esse programa, Lara, eu quero fazer uma homenagem. Eu quero fazer essa homenagem ao meu grande amigo que partiu, Fernando Vieira. E eu quero dizer o seguinte... Nosso amigo esteve aqui conosco, o último programa dele foi aqui... E gostava do governador Eduardo Leite também. Bela e justa homenagem. Eu quero dizer o seguinte, que as pessoas que nós amamos, elas não morrem, elas simplesmente vão na frente. Fernando Vieira, esse programa é teu. Telespectador, TV Bandeirantes, muito obrigado. Muito obrigado, governador. Sábado, 11 da manhã, domingo, depois do Canal Livre, Live News com você na tela da Band. Até lá.